Vamos dar início a mais um culto nesta manhã, em nome de Jesus. Gostaria de deixar um versículo, Salmos de número 118, versículo 24. Antes de estar lendo a palavra, nós estaremos fazendo a oração do Pai Nosso. Mas você que quiser acompanhar, pode estar abrindo a sua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar lendo então este versículo para a gente iniciar este culto nesta manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Amém? O salmista, através do Salmo 118, ele nos ensina a render graças ao Senhor porque ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. E assim como nós vimos aqui no versículo 24, a palavra está dizendo que este é o dia que o Senhor fez. Então é dia de nós adorarmos, regozijarmos e nos alegrarmos diante da presença do Senhor. E que nessa manhã o Senhor possa falar conosco através de cada louvor que foi entoado ao Senhor e também através da palavra que será ministrada nesta manhã. Então vamos orar ao Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã, amém? Que você possa render graças diante da presença do Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, ó Deus, entregamos ao Senhor as nossas vidas, apresentamos ao Senhor este culto, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa receber cada adoração que for feita neste local. Meu Pai, que os nossos corações possam estar quebrantados nesta manhã diante da tua presença. Eis-nos aqui, ó Deus, para render graças diante do Senhor. Toma as nossas vidas de maneira poderosa, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente. Que o Senhor possa receber a cada louvor e cada adoração, que o teu nome seja engrandecido e glorificado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos receber o ministério de louvor aplaudindo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
teu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. O que está sentado no trono e ao Cordeiro, oh, aleluia, seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a
passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e me guarda. Ele me guarda, Ele te guarda, e em teus braços é o meu descanso. É nos braços dele, em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O teu amor perfeito, o teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele me guarda, e em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo
Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Neste momento, vamos estar intercedendo por esses pedidos de orações. Peço aos irmãos que se coloquem de pé e estendam suas mãos. E juntamente a esses pedidos, vamos apresentar também as nossas causas, ao qual chegamos aqui, para buscar ao Senhor, cultuar o teu santo nome, fazer ele digno de todo louvor e toda obra. Que o Senhor possa fazer com que milagres aconteçam nessa manhã. E repreenda todo o levante de Satanás. Vamos orar, clamar ao Senhor com fé, crendo que o impossível pode acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, de domingo, nos apresentamos diante de Ti, com esses pedidos de oração, Pai. O Senhor sabe, Senhor, a causa de cada um que está presente aqui na Tua casa hoje. O Senhor sabe também, Senhor, sobre esses pedidos que estão aqui. Apresentamos ao Senhor nesta manhã de domingo, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que colocou a credibilidade, Senhor, crendo que o Senhor fará o milagre, crendo que o Senhor irá curar, crendo que o Senhor irá prover, crendo que o Senhor tudo fará, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, alcance cada vida, Senhor. Cada pessoa que está aqui neste momento, Senhor. Pessoas que entrou aqui, Senhor, desanimadas, sem esperança, Senhor. Pessoas que entraram aqui desacreditadas, achando que já é o fim, que não tem mais jeito. Mas hoje elas se colocaram, Senhor, diante de Ti. Elas se posicionaram, Senhor, esperando que o Senhor as abençoe. Abre portas, cura, Senhor. E manifesta o Teu poder sobre a vida delas. Então, Senhor, nesta manhã de domingo, crendo no poder da Tua palavra, crendo no poder do Teu Filho, ao qual foi enviado por nós, sabemos que o Senhor fará grandes coisas acontecer sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Eu repreendo, Senhor, todo o mal, toda distração, tudo aquilo que venha tirar a atenção do pregador ou de quem está ouvindo, Pai. Repreenda, Senhor, todo o levante do inimigo. Nesta manhã, Senhor, clamamos ao Senhor com o coração, Pai, e entregando, crendo no poder da vitória, sabendo que saímos daqui, Senhor, não sairemos da mesma forma que chegamos, mas com as nossas vitórias nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido o irmão Wesley para estar ministrando a palavra em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, paz seja convosco. Quem está feliz na presença do Senhor? E tem poucos aí que estão felizes. Quem está feliz na presença do Senhor? Glória ao nome do Senhor. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E quero agradecer também a todas as pessoas que estão nesse momento aí conectadas às mídias sociais da nossa amada igreja. Quero agradecer a Deus, por essa presença gloriosa, por esse sol maravilhoso, nessa manhã. Mas eu quero convidar os irmãos, quem tem a palavra do Senhor, por favor, abra comigo a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 13. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 16. Mostre para o irmão onde a gente vai ler. É um livro fácil de achar, Apocalipse, capítulo 13, versículo 16.
Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ou uma marca, em algumas traduções vai estar assim. Versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora vamos rebobinar a palavra do Senhor. Vamos comigo lá em Levítico, rapidinho. Aí para ficar mais fácil para você, se você achar o livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 28. Glória ao nome do Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Mostre para o irmão que está do lado onde a gente vai ler. Se tiver alguma dificuldade de encontrar, por favor. Glória ao nome do Senhor. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. E eu vou ler mais uma vez. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. E eu vou repetir mais uma vez e eu quero que a igreja repita comigo. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor. E eu creio que é o Senhor. Você crê que é o Senhor que está dizendo isso aqui? Então desocupa suas mãos. Salmo 47, versículo 1 e 2 diz: aplaudi ao Senhor com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e amado Pai, meu Deus, neste momento a Tua palavra vai ser pregada. Meu Pai, eu venho agradecer ao Senhor pelo ar que estamos respirando nessa manhã. Venho agradecer ao Senhor pelo dom, pela oportunidade de mais uma vez poder estar, meu Pai, aqui em Tua casa. Sabemos, meu Pai, que é a vontade de muitos, mas porém muitos não podem estar aqui. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui nessa manhã, por cada pessoa que o Senhor tocou, que se deslocaram dos seus lares até a Tua casa. Mas, meu Pai, este povo que veio aqui nessa manhã não veio aqui para ouvir o homem pregar. Até mesmo porque o homem não tem nada para falar com ninguém. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, não olhe para a baixeza do pregador, não olhe para a dificuldade do pregador, e muito menos pelos meus pecados, meu Senhor. Mas que o Senhor venha falar através dos meus lábios, derrama o Teu Espírito Santo, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão aqui, que sejam atentos para ouvir a Tua palavra. E o que mais importante, Senhor, que a Tua palavra venha cumprir o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e cumprimente ele, diga: que bom que você veio. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Podem sentar e fiquem à vontade aí, em nome de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem está com sono aí? Eu não dormi nada até agora. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que descansar no Senhor. Amém, irmãos? Principalmente nesses últimos dias. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Quando eu digo isso, eu digo com muito temor de Deus. Nós vivemos momentos difíceis da caminhada cristã. Nós estamos movendo um momento de grande esfriamento, um momento de muita dificuldade, né? Ainda nessa madrugada, eu conversava muito com um irmão a respeito de coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Nós, sem percebermos, nós estamos escravizados com os cuidados, né, deste tempo. Nunca a humanidade se preocupou tanto com ganhar bens, com adquirir bens, com pagar contas, né?
Tá dando um eco aqui, é o microfone? Esse é o retorno, não é essa caixa de retorno aqui. Qualquer coisa a gente até desliga ela aí, se estiver dando muitas microfonia aí. Mas a gente está passando por um momento muito difícil, né? Não tem como a gente deixar de citar o que está acontecendo no mundo, né? Está acontecendo muitas coisas no mundo e a gente tem que estar firme aí na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu li 2 livros importantes, o livro de Apocalipse e o livro de Levítico. São 2 livros importantes e eu fiz uma conjunção de 2 passagens. Eu quero falar de um tema nessa manhã aqui. E eu, profeta Jonas, eu falei com o Senhor, e quem conhece as minhas pregações sabe disso. Muitas das vezes eu vou pregar algo aqui que não é de muito costume ser pregado nas igrejas. Mas, irmã Luciana, a Bíblia fala que a verdade, ela tem um poder de libertação absurdo na nossa vida. Eu quero dizer algo para você aqui nessa manhã. Você pode ser uma pessoa que ora muito, que jejua muito, uma pessoa que vem muito nos cultos. Mas você tem que colocar na sua mente a necessidade de ler a Bíblia. Isso é questão de necessidade. A Bíblia diz que a santificação, ela procede da palavra de Deus. A própria Bíblia diz, santificai-vos em quê? Na verdade. A verdade do Evangelho. Lá em João capítulo 8, versículo 32, é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ela tem esse poder, a palavra de Deus tem um poder libertador. Então, geralmente eu gosto de falar algo bíblico aqui, geralmente que não é muito pregado, não é muito ouvido, e algo que está acontecendo no mundo e a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz lá em 1 João, se eu não me engano, capítulo 2, né? João vai dar um conselho: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo é o quê? Concupiscência da carne. E a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, que a carne cobiça contra o Espírito. Então a gente tem que conjugar sempre a palavra de Deus para a gente entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, quando o povo judeu sai do Egito, e nós lemos aqui no capítulo 19, versículo 28, Deus vai dar muitas ordenanças. Existem centenas e centenas de disciplinas de Deus. E uma dessas disciplinas, Deus vai falar assim, vocês param de fazer rituais, não façam isso, rituais com mortos, porque naquele tempo o povo cananeu, eles tinham uma espécie de adoração com os mortos, né? Na Índia, até nos dias de hoje, tem uma religião na Índia que, quando uma pessoa morre, ele chama o melhor amigo daquela pessoa, e aquele melhor amigo daquela pessoa que morreu, pega uma vara, e dá muita cacetada ali no morto. E é um ritual que eles fazem para limpar pecado. E depois aquele morto é jogado ali no rio chamado Rio Ganges, né, um rio muito poluído. E já lá no Antigo Testamento existia muito ritual com os mortos. E nos dias de hoje não é diferente, né? 90% das feitiçarias que existem hoje, né, das macumbas que existem hoje, dos rituais satânicos que existem hoje, são feitos em cemitério, né? Geralmente eles vão lá, pegam restos mortais e fazem rituais. E já era antigo isso. O povo cananeu tinha esse costume de fazer isso. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, fala com o povo que não é para fazer esses rituais. E tinha um outro ritual que é muito antigo, e é muito antigo, eu quero falar muito sobre isso, que era marcar o seu corpo. A história diz que alguns cortavam os seus corpos e outros pintavam os seus corpos, em honra a deuses pagãos ali. E Jesus disse, através da vida de Moisés: não fareis marca algumas em vossos corpos. Naquele tempo os povos pintavam seus rostos,
Os povos pintavam o seu corpo, marcavam o seu corpo em honra a deuses pagãos, em honra a demônios daquele tempo. Então eram rituais ali, rituais até com morte, com sacrifício humano. E Deus quer que o povo dele seja um povo santo. Eu quero dizer algo para você. Sempre vai ser a vontade de Deus de um povo ser um povo diferente. Deus está dizendo para Moisés: eu não quero que o meu povo, que a minha gente se misture com a gente dos cananeus. Façam alianças com eles. Praticam as obras que esses cananeus fazem. E essa observação ela é muito clara. Nós estamos vivendo um período assustador nas igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas, irmão Valtim, eles têm feito uma interpretação equivocada da Bíblia. E muitas das vezes, irmão Diego, eles têm lido a Bíblia fisicamente, carnalmente, e não leem a Bíblia espiritualmente. E não tem como eu estudar a palavra de Deus fisicamente ou carnalmente. Porque aqui é Deus falando comigo. E Deus é o quê, Luciana? Deus é espírito. Então a gente tem que ler espiritualmente. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos dar a revelação da palavra do Senhor. Então naquele período os povos faziam muitas marcas, faziam muitas tatuagens em seus corpos, para adorar deuses pagãos. E uma das ordenanças de Deus a Moisés: não farás marca algumas em vosso corpo, eu sou o Senhor. Quem está dizendo é eu, é Deus. Já no mundo antigo, muito além disso aqui, e Deus sabia disso, há vários registros no mundo a respeito de marcar os corpos. Eu fiz alguns levantamentos. Recentemente encontraram múmias antigas de 3.000 anos antes de Cristo, que estavam com seus corpos todos marcados, principalmente no Egito Antigo, mas acharam também em geleiras congeladas, mumificações com rituais pagãos, deuses pagãos antigos. Povos que marcavam os corpos, índios que marcavam os corpos, faziam várias tatuagens nos corpos, para adorar deuses pagãos. Então o princípio, por que Deus proíbe marca no corpo santo, no povo dele? Porque o princípio de qualquer marca no corpo, física, era para Deus pagão. Então a tatuagem em si, ela nasce através de um ritual maligno, um ritual de outros deuses. E Jesus vem e diz para Moisés: não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então é um ritual pagão, um ritual muito antigo, um ritual milenar. Muito antes de Cristo acontecia rituais de sacrifício humano, pessoas tatuavam até os corpos, o rosto, e não é diferente em várias religiões pagãs aí, principalmente do mundo antigo. A gente vai ver muito isso hoje no hinduísmo e alguns outros lugares do mundo, rituais de falsos deuses, de deuses pagãos. Então Deus ele vem e fala com Moisés: Moisés, fala com o meu povo para não fazer essa prática, porque isso é pecado diante dos meus olhos. Amém? Agora eu quero entender o porquê que Deus vai falar isso com Moisés. Vocês sabiam que desde o princípio, a prática, desde que o mundo é mundo, a prática de marcar, olha que interessante, e de selar alguém, ela não nasce do princípio maligno. Ela nasce de Deus. Poucas pessoas sabem disso. E nós sabemos que, biblicamente falando, o diabo, ele vai querer imitar Deus em tudo, inclusive o anticristo. Ele vai imitar Deus em tudo, ele vai querer enganar o povo. O diabo, se tem uma coisa que ele não é inteligente nesse ponto de querer criar algo. O diabo, ele quer imitar Deus em tudo. E a gente vê que esse costume de selar, de marcar alguém, ainda que de uma forma diferente, ele parte de Deus. A gente vai ver que esse princípio nasce do Senhor. A gente vai ver que esse princípio é de Deus. E com um propósito. Deus, ele não faz nada sem propósito. Assim também como o diabo, na sua grande maioria das vezes,
Ele faz coisa com propósito. Propósito de quê? De mandar sua alma para o inferno. O único intuito dele é esse. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio com esses 3 princípios. O diabo não dá nada a ninguém. Ele veio matar, roubar e destruir. Ponto. E a gente vai ver que lá no começo em Gênesis, um irmão vai matar o outro por inveja. Porque a oferta de um foi aceita, de outro não. Então, quando Caim mata Abel, a Bíblia diz, eu quero que vocês vão comigo lá rapidinho, lá em Gênesis capítulo 4, só para o povo acompanhar comigo, hoje a gente não tem a televisão aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Olha para vocês verem. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Amém? É só para os irmãos aprenderem a palavra. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Está escrito assim, ó. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não ferisse qualquer um que achasse. Então a Bíblia diz que Deus ele vai pôr uma espécie de sinal em Caim. Eu sei que traduzido para o hebraico a gente não consegue chegar numa conclusão se for um sinal físico, se for um sinal espiritual, né? Mas a Bíblia diz que Caim se arrepende. Ah, Senhor, meu pecado foi tão grande que não posso ser perdoado. Quem me achar vai me matar. E Caim, quando ele se arrepende daquele ato de ter matado o seu irmão, Deus vê que o coração de Caim era um coração arrependido. E Deus vai colocar um sinal em Caim. Olha que coisa interessante. Para quem achasse Caim, não matasse Caim, não vingasse Caim. Olha que coisa interessante. Então a gente vai ver que esse costume é antigo. Mais para frente, em Gênesis capítulo 17, eu quero que os irmãos abram comigo, para a gente aprender essa questão dos sinais aí, das marcações no corpo. Lá em Gênesis capítulo 17, e é bom os irmãos aprenderem isso aí, versículo 7. Olha o que Deus está fazendo aqui, ó. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente, depois das suas gerações. Por concerto perpétuo para te ser ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Quero que todo macho seja circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então Deus agora chama Abraão e faz uma aliança com Abraão e diz, Abraão, você vai ser o meu povo e a tua descendência. Porém, Abraão, eu vou colocar um sinal em todo macho. Que sinal que era esse, irmãos? Pegava a criancinha com 8 anos de nascimento e Deus fazia uma marca ali no prepúcio, ou seja, quem já fez, é como se fosse a cirurgia da fimose. Dá um corte na glande ali, do pênis masculino, né, da criança ali, é óbvio. E ali era uma marca íntima que Deus tinha com o povo dele, amém? E quem não tinha essa marca não fazia parte do povo de Deus. Então vocês observam que a primeira aliança que Deus faz com o povo é uma aliança física. Era uma marca no prepúcio. E isso era tão sério, meus irmãos, mas tão sério, que quando Moisés sai de Midian para ir encontrar com Deus, ele não circuncida um dos seus filhos. O que acontece? Deus quase matou Moisés por causa disso. Então a circuncisão é algo tão extraordinário que o próprio Jesus foi circuncidado. Então já no Antigo Testamento a gente vai ver que Deus tinha uma aliança, um sinal, uma forma de marcar o seu povo. Amém? Quem era circuncidado fazia parte do povo de Deus.
A gente vai ver outra passagem, eu quero que vocês vão comigo lá em Ezequiel, capítulo 9, no versículo 1, ainda que essa passagem é muito profética, e aí depois eu vou te explicar o que é isso. Ezequiel, capítulo 9, só para os irmãos aprenderem essa questão dos sinais e das marcas aí. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. É óbvio que esse aqui é profético, né? Isso aqui está falando de tempos futuros e eu vou explicar o porquê depois. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Amém? Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão. Olha para você ver que extraordinário. Vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão em sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal na onde? Grife isso aí para mim, por favor, na sua Bíblia. E marca com o sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E o outro disse: ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso óleo, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-lo. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E comecei pelo santuário, e começá-lo pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então houve um período, né, ou vai haver um período, em que Deus vai selar nas testas alguns homens ali. Olha que coisa interessante. E aqueles homens ali não poderão ser destruídos. Olha que coisa extraordinária. Você estava achando que essa questão de selar, de marcar aí, isso aí foi o diabo que inventou. Não, o diabo quis trazer isso para ele. Quem já viu aí o gado marcado? Levanta a mão aí quem já viu o gado marcado. É interessante, né? Por que a pessoa marca o gado? Às vezes a pessoa tem muito gado e tem uma fazenda vizinha, então ela coloca ali o sinal ali, por quê? Para aquele gado ser identificado como dela. E da mesma forma, eu quero dizer isso para vocês aqui hoje, que Deus marca os seus escolhidos e sela os seus escolhidos, Satanás faz a mesma coisa. Hoje a pessoa tem o selo de Deus ou o selo de Satanás. É um ou outro. E a gente vai entender isso mais para frente. Mas a gente está vendo que já no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus marcou primeiro as pessoas com a circuncisão e marcou as pessoas em alguns momentos quando ele precisava de separar aquelas pessoas. Então Deus faz isso, irmãos. Deus é maravilhoso. Agora interessante, que quando a gente vem para o Novo Testamento, profeta, aí é coisa extraordinária. Quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, Deus vai fazer uma forma de marcação diferente. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele começa ali no Rio Jordão batizando. E ele diz que é a nova aliança. Ele diz que é o novo concerto com Deus. Mas só que agora, no Novo Testamento, não existe mais circuncisão, Fernanda. João Batista diz assim: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água. Para o arrependimento. Mas vem um depois de mim, que eu não sou digno nem de atar as suas sandálias, de amarrá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o selo de Deus do Novo Testamento. A Bíblia diz que os que são de Deus, profeta, vão estar selados com o Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Os que são de Deus vão estar selados. Eu olho para Juliana e eu não estou vendo marca nenhuma no seu corpo.
no seu corpo físico. Mas se eu observar bem para Juliana, e já deve ter acontecido com ela, alguma pessoa que está passando alguma luta, ou se ela estiver num ambiente que não é propício, alguém vai olhar para Juliana e vai falar assim: "Ô irmã, você é tão diferente." Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão, pode levantar a mão, já aconteceu com você? Você é tão diferente, o que aconteceu com você? Hein, Valquíria, você está diferente. Ah, mas a minha cara é a mesma, hein? A minha roupa é a mesma. Eu não cortei o cabelo, o que aconteceu comigo? É porque você tem uma luz diferente. Você lembra lá de Caim? Caim, quem vê você, não vai fazer nada com você. E é a mesma coisa com você. Por isso que Jesus disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Porque o Espírito Santo, ele é um fogo. E a pessoa que é de Deus, ela é reconhecida. Ela não precisa colocar na testa, não precisa colocar no braço, nas costas. A pessoa de Deus que é selada pelo Espírito Santo, através das obras praticadas dela, automaticamente ela é identificada como uma mulher e um homem de Deus. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, eu quero que vocês vão comigo rapidinho, lá em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, Efésios, no Novo Testamento aí, rapidinho. Lá no capítulo 1. Amém? Versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Ajuda ele aí, irmã Juliana. Efésios capítulo 1, versículo 12. Amém? Assim está escrita a palavra do Senhor. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha assim, olha que coisa linda, gente. Com o fim de sermos para o louvor da sua... Vocês estão louvando a Deus com a forma de viver? 1,12. Vocês estão? Olha que texto pesado, hein? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. As pessoas estão louvando a Deus quando olham para você. Você está sendo motivo de louvor ou escândalo? Quando Jesus diz para não escandalizar, é justamente para ser o contrário disso. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, através da palavra, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está entendendo que esse negócio de selar alguém é de Deus? Quando você vai mandar uma carta, se ela tiver o selo ali, se não tiver o selo, vale? Não. A carta, se ela não tiver o selo, não vale. Deus te sela com o Espírito Santo. Efésios 4:30, novamente. Pula um pouquinho para frente aí. Vamos meditar. Olha que texto extraordinário, gente. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o quais está selado para o dia da redenção. Eu vou ler novamente. Eu não vi nenhum glória depois do versículo desse. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, que coisa extraordinária. No dia da redenção, Diego, na hora que as trombetas tocar, meu amigo, você que está selado com o Espírito Santo, você vai sumir dessa terra igual um raio. Você vai desaparecer dessa terra igual um raio. Assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será também a volta do Filho de Deus. Mas você tem que estar selado com o Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque esse assunto é muito forte, capítulo 1, versículo 21. Muito forte, meu Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Coríntios.
capítulo 1, versículo 21. Mas que nos confirma convosco em Cristo, o que vos ungiu é Deus. Vou repetir, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu seu penhor do Espírito em nossos corações. Irmãos, quando nós entregamos a vida para Jesus, o Senhor nos sela, Ele nos marca. Eu não estou vendo nada marcado na sua cara, Diego. Mas se Satanás se aproximar do Diego, ele cai por terra. Porque o Diego está selado. É por isso que a Bíblia diz que o demônio estremece. O mundo arrepia quando você abre a palavra de Deus. Quando você profetiza. O John, às vezes você vai chegar num ambiente e o diabo tem que correr. Porque o diabo vai ver uma marca na vida do John. Hein, Chapinha? Você entra no monte e o diabo rodeia o monte todo. Mas ele não tem coragem de chegar perto de você, porque sabe que você é um selado de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Então, o selo que agrada o Senhor não é um selo físico. Não é uma marca física que nasceu lá com idolatria humana. O selo que agrada o Senhor é o selo espiritual. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo, e desculpa a minha sinceridade aqui em cima deste altar. As modas estão entrando na igreja, e as pessoas sem perceber, estão sendo marcadas igual animal. Desculpa a minha sinceridade, você que está em casa, não me leva a mal não. Eu não estou aqui fazendo prejuízo de ninguém, mas toma cuidado com isso. As pessoas estão se marcando como nunca se marcaram antes. Aí, alguém vai dizer, irmão Wesley, não existe a palavra tatuagem dentro da Bíblia. Irmãos, realmente não existe. A palavra tatuagem não existe dentro da Bíblia. Mas depois de eu ler isso aqui, eu não preciso nem que essa palavra exista. Porque se Deus está dando uma ordem, não faça marca alguma em vosso corpo. Vocês já têm um selo que é o meu selo, o selo espiritual. Para que motivo eu vou querer marcar meu corpo? Para que motivo eu vou querer escrever no meu braço, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu não tenho que marcar isso no meu corpo, Luciano, eu tenho que marcar isso no meu coração. Eu não tenho que escrever que eu amo a minha esposa aqui no meu braço, sendo que eu não demonstro isso dia a dia com ela lá em casa. As marcas físicas que existem, e não leva a mal falar isso não, são obras satânicas. Vai estudar da onde que nasceu a tatuagem. Como que eu pego algo que nasceu com um princípio maligno e acho que depois de cristão eu tenho que fazer? Igual a igreja que fez aí recente. A igreja simplesmente mandou que todos os membros se tatuagem. Tatuem, façam tatuagem aqui, ó, de uma campanha. E foram todo mundo ali fazer aquela pigmentação na pele que vai ficar para sempre. Para que isso? Aonde está isso na Bíblia? Como que eu pego algo que era para morto, algo que era satânico, algo que era para adorar os deuses, e eu como cristão trago isso para minha vida? Qual que vocês preferem, o selo de Deus ou o selo dos homens? Vocês querem ser marcados por Deus ou pelos homens? Fica aí. Agora, irmão Wesley, por que você está dizendo isso tudo? Por que você está pegando pesado com isso? Por que você leu isso aqui tudo? Porque vai chegar um dia, escute bem o que eu estou dizendo aqui, e eu vou provar para vocês que esse negócio de tatuagem é do capeta. Vai chegar um dia, em que o mundo, escute bem o que eu estou dizendo, e você não vai estar aqui para ver isso. Amém? Você não vai estar aqui. Eu tenho que profetizar isso na sua vida. Mas vai chegar um dia em que você vai ser obrigado a fazer uma tatuagem se você quiser viver nesse mundo. O que o diabo tem feito, irmão Diego, é ensaiar as pessoas, treinar as pessoas para a grande tribulação. Nós estamos próximos de um acontecimento nesse mundo, porque eu creio que a igreja vai ser tirada a qualquer momento. A igreja vai subir, os selados de Deus vão subir,
Mas as pessoas que ficarem aqui na terra, Sueli, vai ser marcado igual animal. O diabo vai marcar todo mundo que ficar aqui na terra. Então, se a pessoa hoje tatua o corpo todo, o que vai ser para ela tatuar uma tatuagem desse tamanhozinho? Eu quero que vocês abram comigo em Apocalipse capítulo 13. Isso é seríssimo. O diabo está ensaiando você. Você vai partir de hoje, você vai correr de tatuagem. Você que está me ouvindo aí, ó. Ah, irmão Wesley, eu tenho uma tatuagem, então não faça mais. Deus, até antes dessa palavra, Deus entende que você não sabia. Mas a partir de hoje você não vai fazer mais tatuagem nenhuma. Isso é totalmente maligno, isso é do capeta mesmo. Eu vou usar esse termo. Isso não tem nada de Deus. Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler até o versículo 11 aqui. Que pena que o tempo não é propício. Capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres. Semelhante ao quê? O cordeiro. Valtinho, o diabo quer se passar pelo cordeiro mesmo. Mas falava como um dragão. E a gente, quando vai para a Bíblia, a gente vê, profeta Jonas, que o dragão é o símbolo de Satanás. E quantas pessoas têm um dragão tatuado aí nas costas, no braço, né? Jovens, então, colocam um dragão aqui mais bonito e acha que está lindo. Está colocando o próprio Satanás no corpo. E acha bonito, maravilhoso. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizeste a presença da besta, dizendo: aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem que recebera a ferida da espada que vivia. Outra coisa que não é de Deus. Esse negócio de imagem de escultura, outro dia eu vou falar disso. Não é à toa que lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 4, Deus vai proibir imagem de escultura. Primeiro mandamento, não faça imagem de nada. Nem do que é em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Você tem 2 coisas que é maligna. É o tal da imagem e o tal da tatuagem. E eu vou explicar por quê. Vai lá, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então o povo vai fazer uma imagem da besta da grande tribulação. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então a primeira coisa que o diabo vai fazer. Quem aqui acredita em imagem, levanta a mão. Ninguém, né? Mas na grande tribulação, se você ficar aqui, ou você vai acreditar por bem, ou você vai perder seu pescoço. Ah, irmão Wesley, eu não acredito em imagem não, então põe um pescoço aqui para me cortar. Vai ser mais ou menos assim. Vai ser obrigado a acreditar em imagem. Você vê que esse negócio de imagem não é de Deus. Porque como a gente está vendo aqui, é o diabo que vai obrigar as pessoas a adorar a imagem. Versículo 16. E faz com que todos, preste bem atenção, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na onde? Você lembra onde que Deus mandou marcar seu povo? Em Ezequiel, na onde? Aí o diabo vai imitar e vai colocar um sinal, mas esse sinal vai ser visível. Na testa ou na mão, o diabo vai marcar. O diabo vai começar a marcar as pessoas igual gado. Olha aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Posso fazer uma pergunta aqui? Quem aqui quer tatuar aí o sinal da besta no seu corpo? Se eu perguntar isso para o ímpio, para qualquer um aí, ele vai falar assim: você está ficando doido, irmão Wesley? Mas ele está fazendo um monte de tatuagem aí, sendo ensaiado para fazer aí. Mas da besta ele não quer fazer não, Diego. Ele só quer fazer de várias coisas aí. Aí eu vou ler de novo aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de homem e o seu número é 666.
Alguém quer colocar um 666 no corpo aí? Não, é pesado mesmo, é para ouvir isso aí. Porque é o que o diabo vai fazer. O anticristo, meus irmãos, ele vai dominar a economia do mundo. Eu estava lendo uma matéria, e eu acho que o povo não tem acompanhado, a grande maioria, mas todos estão sabendo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Fique atento à palavra. Já foi fechado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Semana passada. Todo mundo viu isso aí. O mercado está se unindo. Os Estados Unidos querem dominar a economia do mundo. Mas a economia vai centralizar numa pessoa só. E eu não estou aqui falando que é Elon Musk. Não estou falando. Mas o Elon Musk vai ser o primeiro homem a atingir mais de $1 trilhão de riqueza. É brincadeira? Ele chegou a quase 800 bilhões de dólares. Então a economia ela vai começar a ser centralizada a uma só pessoa, a um só país, a uma só nação. Nós vimos que os Estados Unidos criou um Conselho da Paz ali em Gaza. Então o mundo já está sendo preparado para o anticristo. Você quer um exemplo? Quem já viu um dólar aí, levanta a mão. Quem já viu aí de perto aí? O dólar hoje, preste bem atenção, você compra em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que você pisar com $1, você compra. Então, o mundo está sendo ensaiado para uma moeda única. E vai chegar um dia que para você comprar ou vender, você vai ter que colocar um sinal da besta. Vai ter que tatuar algo aí. Ó. Vai ter que fazer uma marca no seu corpo. Eu não sei como que vai ser. Ô, irmão Wesley, mas vamos ver, eu não subi para a igreja, eu fiquei na grande tribulação. Aí você vai falar assim, eu não vou fazer o sinal. Você vai morrer. Você quer um exemplo? O Diego está passando mal, Diego. O médico receita um remédio para você, você chega na farmácia. Isso vai acontecer em breve, tá? Isso não é longe, não. Aí o Diego vai arrancar lá R$100. Não, esse dinheiro não tem valor mais não, Diego. Agora é com o chip, é com a marca da besta. Põe a mão aqui. Aí não tem um leitor, não. Eles vão obrigar você a marcar. Não quero marcar, não. Corta o pescoço do Diego fora. Vai ter uma perseguição absurda aqui na grande tribulação. Já existe projeto para até o final desse ano já começar a não ter moeda mais. Quer um exemplo? Juliana, você usa mais dinheiro físico ou digital? Diego, você usa mais dinheiro físico ou digital? Quem aqui paga as contas no banco aí, levanta a mão aí pelo aplicativo no telefone. Você está entendendo que já está sendo ensaiado? Você vê dinheiro físico, Vinícius? Quase não existe dinheiro físico mais. Mas vai chegar um tempo que não vai ter dinheiro físico. A pessoa vai ter que ter a marca da besta. Ela vai ter que colocar a mão ali para comprar e vender. Ô irmão Wesley, então é muito fácil aí. Eu na grande tribulação, como eu já faço um monte de tatuagem aqui nesse mundo, eu vou fazer mais uma na grande tribulação. Beleza, vamos comigo lá em Apocalipse capítulo 14. Amém? Apocalipse 14, versículo 9. Apocalipse 14, versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deleitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Simples. Quem colocar o sinal da besta vai queimar para sempre no inferno. Qual que é a conclusão da mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite aqui? Nessa manhã, né? Noite não. Irmãos, santifiquem.
Quer um conselho? Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim: santifique. Senão você não vai ver Deus, não. Nós estamos vivendo um mundo, irmão Jean Anderson. Ou a pessoa se radicaliza na fé, ou ela vai se perder. Eu estou falando pesado aqui nessa manhã. Ou a pessoa radicaliza na fé, ou ela vai se perder. Cuidado com o que o mundo está fazendo. Está todo mundo metendo marca no corpo. Cuidado com isso. Conselho que eu estou te dando, de irmão. Deus nunca mandou fazer isso. Isso tem princípio maligno. Nós acabamos de ler. Agora, irmã Juliana, se a pessoa marca o ímpio, vamos colocar a pessoa que não conhece essa palavra, ela mete um monte de tatuagem no corpo e as igrejas até estão mandando fazer isso, que é um absurdo. Qual que é a dificuldade, irmã Fernanda, de marcar na grande tribulação? Qual que é a dificuldade, irmão John? Irmãos, não ameis o mundo. Filhinhos, cuidado com as concupiscências do mundo. Pare de ficar imitando o mundo. Sai uma moda no mundo, está todo mundo seguindo essa moda. Nós temos que parar com isso. Nunca as pessoas quiseram tanto imitar o mundo como hoje. O problema é que a igreja tem feito a mesma coisa. Você é selado de Deus. Você é separado do Senhor. Não tem como, irmãos. Luz com trevas está no mesmo lugar. Não tem. Você é selado por Deus. Você tem a marca de Deus. Para que você está caçando outra marca? Se apresente, sabe por quê? Eu quero dizer algo para você nessa noite. O seu corpo, esse corpo seu aí, independente de como ele está, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em vós. Entenda isso, santifique, isso é santificação. O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos de pé. Vamos falar com o Senhor. Bendito sou eu, o nome do Senhor. Acho que vai dar pra colocar. Eu acredito que todos aqui já entregaram a vida para Jesus, até o meu entendimento, mas se alguém não entregou a vida para Jesus e quer entregar nessa manhã, eu convido a vir aqui para frente em nome de Jesus. Mas hoje eu não vou chamar ninguém aqui. Eu não vou chamar ninguém aqui. Lá em Hebreus capítulo 12, fala da santificação. Eu vou até ler aqui 2 versículos para nós orar. Eu já vou encerrar. Hebreus capítulo 12. Você não precisa de abrir, eu vou ler para você. Eu quero ler 2 textos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tá. Aqui vai? Eu vou ler o versículo 5. Porque a Bíblia diz assim: ouço que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você acha que o Espírito Santo parou de atuar na igreja, você está completamente enganado. O Espírito Santo, inclusive, profeta, vai atuar na grande tribulação. Não vai ser da forma que é hoje, que todo mundo que quer receber é selado. As pessoas precisam buscar o selo de Deus, não o selo dos homens. Comece a colocar isso em sua mente. Ah, irmão, eu não sou batizado com fogo. Claro que você não vai ser. Você quer estar caçando selo humano. Você está querendo ser batizado com o mundo. Procure se santificar com o selo do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 12, 5 diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco com os filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fosse repreendido, porque o Senhor corrige o que ele ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Segui a paz com todos, e
sem a santificação, o qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando costume, e por ela muitos se contaminam. Esteja limpo nessa manhã. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, acredite você ou não. Nós estamos muito próximos de uma guerra terrível no mundo. Só ontem à tarde os Estados Unidos posicionou 900 mísseis Tomahawk lá para o lado do Irã. O Golfo Pérsico vai queimar, o mundo vai parar. E nós estamos de braços cruzados vendo uma guerra sem precedentes iniciar. Nós estamos vendo o mundo em caos, nós estamos agindo como pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Ou nós vamos radicalizar nossa fé, nós vamos se santificar, nós vamos realmente agir como pessoas seladas de Deus, ou santificação, ou você não verá o Senhor na sua vida. Entenda isso. Você não precisa sair do mundo, seja diferente do mundo que você está. Você não tem que ser melhor do que ninguém, mas seja diferente nas suas atitudes. Mostre que você é um servo, uma serva de Deus. Você pode estar dentro do inferno, dentro de qualquer inferninho aí, mas seja luz naquele lugar, porque onde a luz brilha, as trevas não prevalecem. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Procede muitas coisas daquilo que nós desejamos. Eu sei que você entrou aqui nessa manhã com vários desejos, vários pensamentos, mas leve essa palavra para a sua casa. Medita nela de novo. Eu vou orar para a sua vida. Nós estamos vendo um grande esfriamento tomar conta da igreja. Nós estamos vendo atitudes, práticas que o mundo está adaptando dentro das igrejas. Mas nós vamos ser diferentes nessa manhã. Nós vamos sair daqui da igreja do Senhor diferentes. Não melhores do que ninguém, mas vamos sair diferentes, com atitudes diferentes. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra. Pai, nós entendemos, meu Pai, a armadilha que o inimigo está colocando no mundo. Pai, nós queremos ser selados pelo Teu Espírito, Senhor. Aquele Espírito de verdade, de longanimidade, de paz, de mansidão, de temperança. Pai, nós queremos o Espírito prometido, que nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Meu Pai, nós queremos o Espírito Santo profetizado por João Batista, escrito em Atos 2, nós queremos isso em nossa vida. Pai, o inimigo tem tentado selar a Tua amada igreja todos os dias, criando armadilhas, criando possibilidades, criando injustiças. Mas Pai, nós já temos o Teu selo, nós queremos o Teu Espírito, Senhor. Meu Pai, nós sabemos que a hora das trombetas tocar, meu Deus, as pessoas que forem seladas vão sair dessa terra, e não queremos ficar, Pai, para esse mundo que vai ser um caos. Meu Pai, eu quero orar, Pai, para cada pessoa que entrou aqui nessa manhã, pessoas que se sentem injustiçadas, que entraram aqui desanimadas, que estão passando por vários tipos de luta, seja em qual área for, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, mas que nessa manhã o Senhor venha nos remoldar, venha nos transformar, venha nos edificar, Pai, na Tua palavra. Pai, que este povo venha sair da Tua casa, não apenas com mais um culto, mas que venham sair, Pai, cheios da vontade da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, transformados pelo poder do Evangelho. Meu Pai, nós oramos pela nação de Israel. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda o Teu povo, ainda que eles não acreditem, meu Deus, no Teu Filho, mas há uma promessa sobre aquela terra, que o Senhor venha abençoar aquela terra poderosamente, em nome de Jesus Cristo.
Pai, abençoa, Pai, as crianças, meu Pai, desse mundo. Pai, crianças que vão estar no meio dessas guerras, que o Senhor venha abençoar cada uma, venha proteger cada uma, Pai, em nome de Jesus. Nos livre, meu Senhor, das tentações do mundo. Proteja a nossa vida, guarda a nossa vida, que possamos, meu Deus, permanecer firmes até a tua volta, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. E graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, pode se sentar, quero agradecer a Deus aqui, pelas pessoas que têm nos acompanhado. E agora nós vamos também celebrar a ceia do fortalecimento, as irmãs vão me trazendo aqui. Eu quero agradecer, ter recebido algumas mensagens particular nas últimas semanas aí. Eu fiquei muito feliz com as pessoas assistindo, Mês passado nós tivemos mais de 120 mil pessoas assistindo em um mês os cultos aqui da igreja. Então é para glorificar o nome do Senhor, amém? Então, graças a Deus, o Evangelho tem rompido barreiras aí por esse mundo afora aí. E vamos agora, nós vamos fazer a ceia do fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou convidar a igreja novamente a ficar de pé, para a gente estar orando aqui na ceia do fortalecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma dúvida a respeito da ceia do fortalecimento. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Irmãos, não confundam ceia do fortalecimento com Santa Ceia. Não confunda, pelo amor de Deus. Porque isso tem que ser explicado, profeta Jonas. As pessoas pegam um ato profético, irmão, e acham que é Santa Ceia. Não é Santa Ceia isso aqui é um ato profético que a igreja faz. Vocês lembram quando Jesus pegou a lama e passou lá no olho lá? E logo depois a pessoa ficou curada? É como isso, é um ato profético. Jesus precisava passar a lama, Luciana, para curar o cego ali. Então, o ato profético é isso. É o que a igreja faz, ela pega a passagem de Elias e outras passagens aí. Então, isso aqui é um ato profético. Tanto é que esse pão que está com voltinha aqui não é um pão sem veneno. Se fosse Santa Ceia, esse pão era invalidado, não podia. Se fosse Santa Ceia, não podia ser a água, tinha que ser o quê? Suco da virgem. Agora é óbvio que a ceia de fortalecimento é um ato profético. Se você tiver fé, obviamente, que vai te fortalecer a palavra, automaticamente você vai se fortalecer. Se você ter fé, na verdade, você já está fortalecido no Evangelho. E não há proibição para criança comer isso aqui não, nem enquanto a criança pode participar. Não existe dogma específico para ceia de fortalecimento, não, amém? Então é só para tirar essa dúvida da igreja. Essa igreja, meu filho pegou a ceia de fortalecimento, não vejo problema nenhum. Amém? Vamos orar? Estende as mãos para cá, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Pai, essa ceia de fortalecimento, porque sabemos, meu Pai, que é um ato profético, é um dogma da igreja. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estiverem em fé, que essa água venha também, Pai, em ato profético, curar, transformar, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos na certeza da vitória no nome e na Tua palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem passar a seguir aí, em nome de Jesus. Um manjar que nos sobrou, e
do Senhor. Segure o pão sobre as suas mãos e vamos cear junto em nome de Jesus. Pode pegar a água também e fazer um uso aí, pode beber. Que você tenha a força de Elias, assim como ele teve ali na caminhada, que você tenha a força para que você possa caminhar nesse mundo aí, em nome de Jesus aí, até a volta do Senhor. Amém? Quero convidar a irmã Luciana aqui no altar. Ela vai estar fazendo um momento do ofertório e encerrando o culto aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 8. Estaremos lendo uma palavra. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos vendo aqui Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto. E aqui, como ele mesmo diz, ele estava testemunhando a respeito das igrejas da Macedônia. Nós sabemos que essa palavra, quando ele está aqui testemunhando, o profeta Ágabo, em Atos 11, ele vai profetizar uma grande fome que viria sobre a terra. E a palavra vai dizer que os irmãos da Judéia, eles estavam passando necessidades. E aqui nós estamos vendo Paulo testemunhar que as igrejas da Macedônia, ali eles se ofereceram voluntariamente segundo a sua generosidade para ofertar àqueles irmãos que estavam passando necessidade. A palavra diz que mesmo, aí no versículo 3 ele diz, porque testemunho eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas eles se mostraram voluntários. Observe que aquela igreja, as igrejas da Macedônia, mesmo na profunda pobreza, mesmo passando por tribulações, eles rogaram para que eles também pudessem ofertar e ajudar a esses santos da Judéia que estavam passando por necessidades. Aqui nós estamos vendo Paulo testemunhar a respeito dessa igreja, a respeito da sua generosidade. Eles mesmos ofereceram para ofertar. Então, diante dessa palavra, assim como Paulo diz aí no versículo 5, que eles, as igrejas da Macedônia, eles somente fizeram, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então nós sabemos que, assim como Paulo diz aí, que eles somente ofertaram porque a graça de Deus estava sobre eles. E eu convido você esta manhã a ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Nós estamos vendo uma palavra que foi ofertada para suprir uma necessidade daqueles irmãos que estavam necessitados. Aqui também nós sabemos que a casa do Senhor, que a obra do Senhor, ela precisa da nossa ajuda para que ela possa ser suprida em suas necessidades. Então, diante dessa palavra, aqueles irmãos, eles ofertaram acima da sua generosidade, passando por angústias, por tribulações, também por um momento de pobreza. Mesmo assim, eles se doaram primeiro ao Senhor, ofertando aqueles que haviam, que tinham necessidades. Amém? Nós estaremos finalizando o culto nesta manhã. Gostaria que você se colocasse sobre os seus pés e você possa trazer o seu melhor à casa do Senhor, para que a obra do Senhor possa ser suprida e
Que em nome de Jesus, que o Senhor venha abundar ricamente sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nada possa faltar. Nós estaremos finalizando, nós estaremos orando pelos dizimistas e ofertantes nesta manhã. Nós estaremos dando a bênção apostólica e em seguida você pode estar trazendo a sua oferta e seu dízimo no lugar dos lados. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este culto que foi ministrado ao Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. E assim como o Senhor nos ensina nesta manhã, nós possamos ser generosos, nós possamos suprir as necessidades da Tua casa. Meu Pai, assim como aquela igreja na Macedônia, que deram um bom testemunho da Sua generosidade. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós como povos, como servos do Senhor, que a graça do Senhor está sobre nós, que nós também venhamos testemunhar dessa generosidade e que possamos ofertar ao Senhor de todo o nosso coração. Meu Deus, eu oro ao Senhor pelos dizimistas e pelos ofertantes. Meu Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um que está aqui nesta manhã. Que nada venha nos faltar. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, não somente hoje, mas para sempre. Que o Senhor abençoe o retorno de cada um. Em nome de Jesus.